A seguir, Pastor Antônio Gilberto em Escola Dominical, formando para transformar. Pastor Antônio Gilberto é mestre em teologia, licenciado em pedagogia, letras e psicologia. Como escritor, é membro da Academia Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conde. Há décadas é comentarista da revista Lições Bíblicas para Adultos. Além disso, ele é consultor doutrinário e teológico da CPAD. Membro da junta diretora da Universidade Global nos Estados Unidos. Ele é idealizador do curso de aperfeiçoamento de professores de escola dominical, CAPED, e é autor do best-seller Manual da Escola Dominical, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor Antônio Gilberto incentiva os ouvintes à excelência na prática do ensino. Agora, no 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Eu peço a todos os irmãos que tomem seus lugares e graças a Deus por esse momento. Irmãos queridos, como se trata da última reunião do Congresso, eu vou pedir ao pastor Alexandre, irmão Alexandre Coelho, eu vou pedir que ele regule meu tempo, faltando 10 minutos, para o irmão não se constranger. Eu já estou abrindo o sinal. Avise-me. E o meu carro tem facilidade de dar marcha ré. Tem gente que não tem. Vai embora. Mas meu carro tem facilidade de dar marcha ré. Irmãos queridos, esta plenária, ela é baseada em 2 versículos da Bíblia. Ou seja, literalmente é o desdobramento de 2 versículos. E é claro que o tempo não vai dar. Eu estou explicando para ninguém ficar frustrado. É contingência do momento, a última reunião do Congresso. Mas se você já pegou o guia de estudo, você já viu que é uma conferência, conforme foi me atribuído pela CPAD, é uma conferência baseada em 2 versículos. E o título da conferência é Escola Dominical formando para transformar. Formar para transformar. O auditório bem sabe que quando Deus, por exemplo, criou Adão e Eva, primeiro ele criou, mas em seguida formou. Escola Dominical formando para transformar, ou seja, o professor preparado para ser um instrumento de Deus para transformar vidas. Mas eu gostaria de, antes de ler os 2 versículos, eu gostaria de fazer rápidos comunicados, antes de tomar a palavra. Um deles é uma menção à doutora Merlin Lefevre, que está aqui. Eu não vou pedir que ela se levante, porque não. Mas, recentemente, eu ganhei um scholarship da Casa Publicadora. Eu estou dizendo scholarship porque todo mundo aqui fala inglês. Inglês hoje é uma língua universal. Eu ganhei um scholarship da Casa Publicadora e fui para Biola University e ela foi minha professora. Minha professora, eu não esqueço isso. Ou seja, suas aulas, seus ensinos ali moldaram a minha vida para melhor. Mudaram a minha vida para melhor. Então, não esqueça. Também conheço seu marido. Isso que ela contou, eu estava ali rindo sozinho, que eu conheço também seu marido, e é um privilégio. Eu espero que Deus conceda à irmã Merline novas oportunidades de voltar ao Brasil. Novas oportunidades. Um outro comunicado é que eu quero agradecer a Deus. Eu não sei se o pastor Claudionor está no auditório, mas não precisa se levantar. Os irmãos se lembram que na plenária dele, do pastor Claudionor, a plenária dele, na plenária, ele fez menção do meu nome como um exemplo a quem Deus moldou
na área do ensino a partir da escola dominical. Eu quero publicamente, irmão Claudionor, o irmão ficou de pé um instante. Deus o abençoe. A honra e a glória e o louvor e a adoração pertencem a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Mas também um outro comunicado. É o irmão César Moisés, mas eu vou evitar, por causa do tempo. Irmão César, você está por aqui, que eu vi o seu rosto. César Moisés. César Moisés. Um exemplo interessante, porque ele diz publicamente que o seu ministério e sua vida mudou depois que ele fez um CAPED em Curitiba. CAPED é o curso de aperfeiçoamento de professores de escola dominical, que os irmãos bem conhecem, e Deus concedeu-me a graça de ser fundador. É claro que não foi apenas eu, foi uma equipe. E os outros fundadores, todos já estão na glória, mas eu continuo pela graça de Deus. E o irmão César Moisés, tudo mudou na vida dele. Ele era tão jovem ainda que foi preciso abrir um precedente para matriculá-lo. Ele gosta de dar esse testemunho, para a glória de Deus. Eu estou apenas fazendo menção. Então, irmãos, a nossa plenária é escola dominical, formando, isso tem a ver com o professor, para transformar, isso tem a ver com os alunos. E podem ver que no guia de estudo tem uma leitura bíblica. A minha plenária é praticamente o desdobramento desses 2 versículos. Vamos então fazer a leitura. Caso você queira acompanhar silenciosamente, manuseie a Bíblia, mas eu vou fazer aqui ao microfone. É 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Eu vou ler os versículos de 14 a 17. Só que os versículos que eu vou tentar desdobrar é o 16 e o 17. Mas eu vou ler a partir do 14, 2 Timóteo. Diz assim: tu, porém, era o apóstolo Paulo usado por Deus falando a Timóteo, seu filho na fé. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem. É uma pena, irmão, que a língua portuguesa não tem plural para a palavra quem. É uma lástima, a língua portuguesa é tão rica, não tem plural para a palavra quem, mas o original tem. Você sabia disso? Isso aqui é plural. Se eu não der explicação e você não souber, como é que você vai aprender? Ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que no Antigo Testamento, no hebraico, há dezenas de casos igual a esse. E no Novo Testamento há dezenas, que só você pegando o original. Esse quem aqui no original é plural. Todo mundo sabe que foi a avó e a mãe de Timóteo. Todo mundo sabe que o pai de Timóteo era grego. A Bíblia não conta, mas tudo indica que ele não era evangélico. Mas a mãe, a Eunice, e a avó, a Loide, eram cristãs devotas. E por que eu estou destacando esse fato? A família, na salvação dos filhos, enfim. Vou passar para o versículo 16. Aliás, o 15, eu não terminei a leitura. Sabendo de quem o tens aprendido. 15. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. O termo aqui no original é fortíssimo, e eu não vou tomar tempo para explicar. O tempo não dá. Mas veja que em português é fraco. Sagradas letras, tudo bem, mas o original é fortíssimo. Quando puder, examine. É uma maravilha. Ou seja, Deus mesmo exaltando a sua palavra. As sagradas letras que podem, meu irmão, minha irmã, creia nisso aqui de coração.
A palavra de Deus tem poder. Está escrito. Podem. Elas podem. Elas realizam maravilhas que você não imagina para a glória de Deus. Ontem o pastor Elienay, em sua plenária, ele falou várias vezes sobre essa maravilha. E eu creio que você, como eu, somos testemunha do poder da palavra de Deus. Voltando a terminar a leitura. Podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Veja que aí a Bíblia não está dizendo Jesus Cristo. E ao mesmo tempo eu aconselho aos irmãos que, se forem meditar nesse nome sagrado, o nome do Senhor, eu aconselho pegar o original, porque às vezes os tradutores, por descuido, eles colocam Jesus Cristo. Mas aqui nesse versículo 15, eu tenho convicção absoluta que se trata de Cristo Jesus, que é a mesma pessoa, mas é Ele no sentido de exaltado, em glória, poder, majestade, ressurrecto. Quando Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. E o livro de Efésios trata disto maravilhosamente. O Senhor Jesus Cristo, não no Calvário, morrendo por nós, passando vergonha, enfrentando vitupério. Você conhece o drama do Calvário, terrível. A Bíblia diz que ali é Jesus Cristo, Ele como nosso sacrifício expiador. Mas quando a Bíblia diz Cristo Jesus, como aqui, é Ele ressurrecto, em glória, poder, majestade, dominador dos céus e terra. Ou seja, dominando todo tipo de potestade, diabo, demônio, inferno, tudo está debaixo dos pés dele. Creia nisso. E veja a maravilha que Deus inspirou Paulo a colocar para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meu irmão, eu e você estamos de parabéns. O nosso Jesus Cristo é também Cristo Jesus, poderoso em glória, e tudo está sob o seu controle, sob a sua direção. Vou ler agora os 2 versículos em que está baseada a plenária, mas era impossível deixar de ler esses outros que estão agregados. Veja o 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Aqui vem uma primeira maravilha: para ensinar, para redarguir, para corrigir. Imagine se uma pessoa curiosa ficar dizendo: por que é que a Bíblia tanto diz para, querendo dizer objetivo. Você lembra quando a gente viaja, principalmente por terra, rodovias? O Brasil é um país imenso, e você já viu as placas na beira das estradas, indicando para a cidade tal, para a vila tal, para não sei o que, etc. É o sentido aqui. Agora, a minha pergunta é: por que a Bíblia repete tanto? Meu irmão, não faça esse tipo de pergunta. Certamente é Deus dizendo, alertando para a pessoa meditar nisso com fé, com amor e com devoção. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17, para que o homem de Deus seja perfeito. E você pode pegar o texto original, que aqui tem outro para e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, ao todo dá 7 vezes o termo para, indicando objetivo, objetividade. Então, aguardando a orientação do nosso querido pastor para o tempo passa no instante, meditemos. Os irmãos que têm o guia de estudo podem conferir. Primeiramente, o versículo 16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda, de Gênesis a Apocalipse, o cânon inteiro.
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A Igreja de Deus tem essa missão de não somente pregar, anunciar o Evangelho, a pregação, o anúncio, a evangelização é a força de vanguarda. Mas quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ao mesmo tempo disse, ide e ensinai, que literalmente é ide e fazei discípulos, aprendeis. Só que a palavra discípulo no original não é o que nós temos em português, discípulo, um aprendiz. A palavra no original implica não somente em perseverar na fé, 5 meses, 5 anos, 10 anos, 50 anos, perseverar, nunca retroceder, nunca recuar. Desculpe a minha franqueza, é o seu caso? Você está batendo no peito e dizendo, graças a Deus que eu já sou crente há 15 anos, nunca me desviei, nunca me afastei. Quem sabe se aqui no auditório, pessoas que estão agora meditando, Deus te abençoe, irmão, mas seguir a Cristo não é só isso. A Bíblia diz, lá em 1 João, se alguém diz que está nele, também, você já meditou na palavra também? Quando puder, veja isso. E se alguém diz que está nele, o que é estar nele? Perseverar, firme, sem vacilar, sem recuar. Eu creio que é o caso certamente de todos nós. Mas o versículo diz, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Pode ver que dali não é perseverar. Ali é justamente seguir seus passos como ele deu seus passos aqui na terra, que eu não vou entrar nesse particular, porque não é momento para isso. Então fazer discípulo não é só levar o novo crente a ficar firme, como uma rocha inabalável, mas é dar os passos que Jesus deu. Irmão Jean Antônio Gilberto, é esse o meu sonho. Eu sou uma moça, uma mulher, uma senhora, um rapaz, um adolescente, uma criança, e o meu desejo ardente é viver uma vida vitoriosa, transbordante, frutífera. O que é que eu faço? Nada. Deixe que o Espírito Santo tenha liberdade incondicional na sua vida, em nossa vida. Alguém se recorda do Evangelho segundo São João? Não vai abrir agora, mas você lembra do Evangelho segundo São João, capítulo 13, e o 14, e o 15, o 13 todo, o 15 todo o capítulo, 13, 14 e 15, lembra qual é o tema central do 13, 14 e 15? Jesus estava caminhando para o Gólgota, você lembra disso? No 13, 14 e 15, ele já estava em Jerusalém, e estava só aguardando o momento. Ele andou sempre dentro do tempo. E qual é o tema do 13? E do 14 e do 15? Ele toda hora dizia, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu vou, mas rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. E o auditório aqui se recorda das últimas palavras dele em Lucas 24, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos. Você sabe o que é revestir? Ao pé da letra, sejais revestidos de poder. E você sabe que poder ali não é poder apenas no sentido de autoridade, é poder principalmente no sentido de energia, poder dinâmico, até que sejais revestido de poder. Então, no início do versículo nós temos, é proveitosa para ensinar. Essa palavra ensinar, como está aqui, eu estou dizendo na Bíblia em português,
é um pouco vaga. Eu não estou depondo contra a Bíblia, Deus me guarde. Mas o termo no original é exatamente o que nós chamamos de doutrinar. 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 É esse o meu caso? É esse o teu caso? É o caso da nossa classe? É o caso da nossa igreja? É o caso da nossa denominação? Doutrinar. Eu estive agora, na sexta e no sábado, dando aulas em seminários, aqui no 5º andar, no grupo C, e chegamos a abordar esse assunto de maneira passageira. Mas voltando ao versículo 16, ela é poderosa, proveitosa para ensinar. Glória a Deus. Mas em seguida o versículo diz, para redarguir, que ao pé da letra significa uma pessoa que está teimando, errando, desobedecendo, que merece uma repreensão, repreender. Ou seja, o crente, eu e você, erramos de vez em quando. Erramos, cometemos falhas. A palavra de Deus é poderosa para redarguir. Redarguir tem a ver com erro, falha, fraqueza. Vamos crer nisso. Ela é apta e poderosa, proveitosa, não é só para ensinar, para doutrinar. A palavra de Deus tem doutrina para todas as necessidades do ser humano e da igreja. São dezenas de doutrinas, mas ela é também proveitosa para redarguir, que é uma palavra clássica da Bíblia de Almeida corrigida, mas é uma palavra muito forte. Ela tem esse poder. Deixemos que em nossos púlpitos, em nossas classes de escola dominical, em nossas devoções, a palavra de Deus tem essa liberdade de nos redarguir. Os irmãos já viram que tem certos crentes que por fraqueza, quando ele encontra uma passagem da Bíblia cheia de conforto, ele diz, é para mim, é para mim, é para mim. Mas quando ele encontra uma passagem repreendida, ele diz, é para fulano, é para Beltrano. Isso aqui é para fulano de tal. Evite isso se você puder. Aplique primeiro a você. Mas há pessoas que tudo que a Bíblia repreende e exorta, isso não é para mim, é para fulano. Mas que primeiro ela nos fale. Então ela é proveitosa para ensinar, ou seja, doutrinar, que é um processo lento. Jesus, ele mais ensinou do que pregou. A Bíblia registra ele mais ensinando, do que pregando como um arauto. E ela também é proveitosa para redarguir. Mas em terceiro lugar, ela é poderosa e proveitosa para corrigir. Ilustrando isso aqui em duas palavras, devido ao nosso horário, corrigir. A ideia aqui, no texto original, aqui no auditório deve ter muitos irmãos e irmãs que são, quem sabe, mestre de obra. Eu vou usar uma figura bem banal, construindo muros, paredes, muros, trabalhando com tijolo, massa, enfim. E vamos supor que essa pessoa trabalhou, fez a parede, um pedaço, e chega o dia que o mestre de obras vai analisar, vai averiguar, vai verificar a parede. O mestre de obra, o engenheiro, e termina dizendo, infelizmente, não dá para a gente endireitar, tem que derrubar tudo e fazer de novo. A Bíblia tem esse poder no sentido espiritual. Ou seja, casos considerados irrecuperáveis. Você sabia que o sentido de corrigir aqui é esse? É quebrar tudo e fazer de novo. A Bíblia tem esse poder. Quanta gente às vezes tem saído da Assembleia de Deus, por exemplo, a nossa igreja, vai lá para outro movimento, volta muitas vezes repleto de misturas. Não tem problema, o Espírito Santo pode, através da palavra, quebrar tudo, destruir tudo que foi de erro e colocar tudo novo, segundo a palavra de Deus. Ela é poderosa para corrigir. Então lembre-se que corrigir aqui nesse versículo é mais do que você está pensando. É destruir aquilo que foi feito errado e fazer de novo.
Humanamente falando, ninguém consegue isso, mas a palavra de Deus tem esse poder. Creia nisso esta manhã. Mas em seguida o versículo diz que ela também é proveitosa para instruir em justiça. Ou seja, nos exercitar em santidade. Aqui no auditório deve ter muitos homens e mulheres que são militares, ou já foram militares. Aqui está no original grego um termo militar. Eu não vou explicar, mas quando você puder, veja os recursos que Deus usou. É uma riqueza esse termo, é um termo, uma expressão militar. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, ele ficou preso um longo tempo, acorrentado a militar, e deve ter aprendido muitos termos, e o Espírito Santo ele usou. Então, quando a Bíblia diz instruir em justiça, é um termo militar, que literalmente, de maneira figurada, é exercício em santidade, prática. Em outras palavras, adianta a pessoa dizer que é santa? Ele precisa demonstrar. Deus está dizendo aqui que a santidade tem o seu lado teórico, ou seja, o seu lado didático, mas ela também tem seu lado prático, ou seja, visto em nossa vida. É esse o sentido aqui. Ou seja, o exercício constante. Irmão Gilberto, é esse o meu sonho, irmão Gilberto. Eu sou uma pessoa, um crente que eu chego a chorar, desejando viver uma vida mais santa, mais consagrada, mais dedicada, enfim. Eu não tenho conseguido. Meu irmão, nem vai conseguir por sua conta. A palavra de Deus usada pelo Espírito Santo, empregada pelo Espírito Santo, tem esse poder de instruir em justiça. Lembre que justiça aqui é santidade no sentido prático. Está havendo alguma diferença aqui do som. Mas aqui instruir em justiça é santidade no sentido prático, vista pelos outros. Prosseguindo, a palavra de Deus, ela é proveitosa, em quinto lugar, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Que bom se houvesse tempo, como se trata de um congresso de escola dominical, um evento voltado ao ensino da palavra de Deus, como não seria proveitoso? Seja perfeito. O sentido aqui é plenamente equipado espiritualmente, dotado espiritualmente, equipado. Ou seja, para realizar trabalhos humanos, tudo bem, a pessoa cursa, faz pós-graduação, enfim, mas espiritualmente é o caso aqui deste versículo. Perfeito aqui, não vá pensar que é perfeito no sentido de impecável, é problema da língua portuguesa, mas o termo no original é dotado, equipado, plenamente equipado, dosado, ou seja, é Deus que nos capacita. A Bíblia Sagrada, ela chama o crente às vezes de vaso no sentido de cerâmica, como nos tempos bíblicos, cerâmica. Irmão, lembra que nos tempos bíblicos a cerâmica era muito usada, hoje também, mas hoje com o avanço da ciência, tudo quase mudou. E nós bem sabemos que quando se fala em vaso de cerâmica, como nos tempos bíblicos, nós temos que primeiramente pensar no oleiro, e a Bíblia diz que nós somos o barro, espiritualmente falando, e ele é o oleiro. Ora, quem sabe o que é que vai fazer com o barro, não é o próprio barro, é o oleiro. E quem sabe o tempo que o barro fica no forno, não é você, é o oleiro. Do contrário, o vaso sairá sem ser cozido, e na primeira chuva vai se desmanchar. Lá em Isaías diz que nós somos o barro e ele é o oleiro. É o caso aqui dessa parte da palavra de Deus. Seja perfeito. Aqui não é impecabilidade, mas é
dotado, dosado. Qual é, meu irmão, minha irmã, o seu trabalho na casa de Deus? É missões, é contribuição, é evangelização pessoal, ganhar um a um, é ensinar, enfim, na casa de Deus, é como diz aquele hino da harpa cristã, para cada crente, cada crente. Eu estou dando essa rápida explicação, porque é muita gente que pensa que na casa de Deus, o trabalho do Senhor é responsabilidade do auxiliar, do diácono, do presbítero, sim, mas a verdade é o que está na harpa cristã. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo, e é verdade. Ou seja, cada crente. Na escola dominical é um campo vasto, não é apenas o professor em si, todo mundo sabe. Eu tomo a liberdade de, nesta hora, recomendar que, se você ainda não tem o manual da escola dominical, que Deus me deu a graça de escrever há décadas, agora a casa republicou, ampliado, lá no manual da escola dominical, que quando ontem eu estive aqui da livraria, verifiquei que ainda tem à venda. A casa acabou agora de lançar uma nova tiragem, e lá estão cinco disciplinas. É claro que não são apenas 5, mas eu coloquei ali as 5 que são indispensáveis a quem ensina. E quando eu digo ensina, não é só na escola dominical, em outras áreas da casa de Deus. Uma disciplina sobre a Bíblia que eu digo, o livro do Senhor. O livro do Senhor, tantas vezes chamada livro. Deus mesmo diz, meu livro, mas ela é chamada de livro do Senhor. Uma segunda disciplina que é doutrina, teologia sistemática. É claro que é resumido, o manual é didático, é bem resumido. Então, doutrina, mas há uma terceira disciplina, que é a própria escola dominical. Se você é dirigente, coordenador, professor, enfim, eu não sei qual é a sua função na escola dominical, há uma seção no manual sobre a escola bíblica dominical, que o pastor Claudio Honor, ele desenvolveu até onde ele pôde. Há uma quarta disciplina no manual, que é pedagogia. É claro que tem a ver com o professor, é claro que é resumido, pedagogia, ou seja, o ministério do ensino. E há uma quinta disciplina, psicologia da educação, que só pode ser com o aprendiz, só pode ser com o aluno. Então, se você ainda não tem, eu aconselho você adquirir. É uma ferramenta que pode lhe ajudar. Voltando para completar essa rápida abordagem dos versículos 16 e 17, em quinto lugar, ela é proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, dotado, equipado para o trabalho do Senhor. E vem uma sexta missão, nos versículos 16 e 17. Ela é proveitosa para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Perfeitamente instruído. Aqui se trata de exercício. Ou seja, que a pessoa saia da teoria. Um evento como esse, ou um evento similar, aqui é um congresso, mas uma conferência ou outro qualquer evento, aprendemos muita coisa, mas imagine se isso fica só na teoria. Na teoria, não, é preciso que passemos para a prática, irmão Gilberto, é esse o meu sonho. Meu querido irmão e minha querida irmã, o segredo é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nossa vida. O auditório aqui se recorda quando a igreja surgiu no primeiro século. A igreja surgiu. Naquele tempo não havia nada dessas facilidades de hoje, inclusive essa maravilha aqui que eu estou usando. Mas também não havia gráfica, não havia nada de satélite, nem havia também nada dessa aparelhagem moderna, uma maravilha, as impressoras, enfim. Não havia trem, não havia nada de helicóptero, nem avião. E como é que tão depressa o evangelho se espalhou? Hoje a igreja de Deus, não é só no Brasil, mas pelo mundo afora, está repleta de homens e mulheres, grandes talentos,
com títulos acadêmicos, e Deus me guarde, eu não estou zombando, ao contrário. Mas como é que avançou? O apóstolo Paulo chegou a dizer na Epístola aos Romanos, até ao Ilírico. Você lembra onde era o Ilírico? No primeiro século. Era a extremidade do mundo conhecido. Até ao Ilírico eu preguei o Evangelho. A minha pergunta é, como é que Paulo fez isso? Não havia naquele tempo telefone, nem telégrafo, nem gráfica, nada disso. O poder do Espírito Santo. E quantas vezes, irmãos, a gente usa na igreja o próprio equipamento de som e os próprios operadores não oram. Deveriam, quando ligar o equipamento, orar para Deus usar. Quem sabe se não tem gente me ouvindo e dizendo, eu estou pecando. Não esqueça, sempre que você for usar um instrumento, seja o que for, se é para o reino de Deus, ore para que Deus unja, Deus abençoe, enfim. Mas é o sentido aqui para toda boa obra. E há, finalmente, uma sétima operação da palavra de Deus, nos versículos 16 e 17, que diz assim, a palavra de Deus é proveitosa para o obreiro realizar para Deus toda boa obra. Toda, veja a expressão maravilhosa, toda. Quem sabe se não tem alguém aqui que Deus está orientando para ver o tipo de obra com que ela vai se defrontar ou está se defrontando. Meu irmão, se isso está no coração de Deus, Deus dará graça para você realizar por esse instrumento maravilhoso que é a palavra de Deus operada pelo Espírito Santo, para toda boa obra. Veja, não é má obra, chega de má obra. Infelizmente, no reino de Deus pode haver obreiro destruidor. Se tivesse tempo eu ia entrar nessa área. Lá em 1 Coríntios está. Lá Deus revela por meio de Paulo que tem obreiro, que o trabalho dele é plantar. É um trabalho muito delicado, plantar semente. Já pensou o terreno? Já pensou a época do ano? Enfim, mas aquele capítulo também fala que tem obreiro, tem pessoas que Deus levanta para ser regador, cuidar de plantinhas débeis, no sentido espiritual. É o seu caso? Em casa ou fora de casa? Mas ali diz também que há pessoas que Deus levanta para ser também um edificador. Não é construtor, edificar. Um trabalho lento, paulatino, meticuloso, que tem que ter cuidado com a matéria-prima, tem que ter cuidado com a mão de obra. Imagine se eu tivesse tempo aqui para citar casos de prédios, ferrovias, edifícios, navios que se desmancharam, afundaram e incendiaram, e quando é feito o levantamento, verifica-se que foi defeito de fabricação ou coisa parecida. Que Deus nos guarde nesse sentido. Mas então, diz aqui o último texto que é para toda boa obra. E lá no final daquele capítulo fala do obreiro destruidor. Mas há um aviso de Deus: se alguém destruir a obra de Deus, Deus o destruirá. Então, meu irmão, evite de você querer destruir, que a vontade que dá é a gente destruir. Mas a Bíblia diz, se alguém destruir a obra de Deus, Deus. E é claro que Deus faz suas coisas do seu tempo. Vou terminar para... Eu coloquei a nossa matéria, de acordo com a orientação da casa, em 3 subtópicos. E o segundo subtópico eu vou abordar rapidamente, mas o terceiro eu vou deixar devido ao tempo. O segundo subtópico pode ver que é o obreiro aprovado, baseado naquele versículo que diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado no sentido humano não é difícil entender, mas aprovado no sentido bíblico é muito profundo. Eu vou correr antes de devolver o microfone, mas biblicamente falando, os irmãos se lembram de casos interessantes da Bíblia,
Os irmãos se lembram de um homem de Roma, um obreiro de Roma, a quem o apóstolo Paulo cita dizendo: saudai a Apéles, aprovado em Cristo. Não vou ler a referência que o tempo não dá. Não, mas não vai me dizer que você não conhece a passagem. Saudai a Apéles, aprovado em Cristo. Você não gostaria de ter conhecido este homem? E a Bíblia só diz o nome e não descreve. Isso também é uma lição para nós, que tem obreiros na igreja e crente, que se o pastor não detalhar tintim por tintim o que ele é, ele sai trombudo dali e diz que não volta mais. Deus nos guarde. Se mencionarem, ótimo, não é nada demais. Mas se não mencionar, deixa isso com Deus. Olha o caso de Apéles. Saudai a Apéles, aprovado em Cristo. E pronto, silêncio. Imagine que homem não foi esse. A igreja se recorda do próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, dizendo: eu, Paulo, e também Silas e Timóteo, aprovados em Cristo. Eu, Paulo, pela graça de Deus. Silas e Timóteo, aprovado em Cristo, em Cristo. Mas a igreja aqui se recorda de casos da Bíblia, que se a gente tivesse tempo, mencionaria, de pessoas que falharam no trabalho do Senhor, falharam, muitas vezes até na reta final. Que Deus nos guarde, que nós possamos, eu e você, prosseguir. Eu estou apenas fazendo menção, sem ler, sem dar detalhes, pensando em nosso horário. Rapidamente, para concluir, o segundo subtópico, quando a palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, biblicamente falando, fique atento esse instantinho, biblicamente falando, aprovado em quê? Segundo a Bíblia, primeiramente, no manejo da palavra. No manejo da palavra. Eu e você temos de Deus esta graça? Como é que está o nosso manejo da palavra de Deus? Tanto ela como o livro do Senhor, como eu tenho aqui em minha mão, como a palavra de Deus, como está no versículo 16 e 17. A referência você lê em casa. Eu tive o cuidado de colocar muita Bíblia nessa plenária. Não podia ser diferente, pois a tarefa que a casa me atribuiu foi desdobrar esses versículos. Então eu tive o cuidado de colocar muita Bíblia. E também, como se trata de um congresso, de um evento ligado ao ensino, eu tive o trabalho e o cuidado, com a ajuda da minha esposa que está aqui, de examinar cada referência à luz do original. À luz do original, como eu já disse aos irmãos, qualquer idioma humano, português e seja o que for, não tem condição de reproduzir literalmente com todo o poder a força do original, mas graças a Deus pelas traduções, pois nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa. Em segundo lugar, aprovado em que sentido? À luz da Bíblia. Aprovado no trabalho que você faz para Deus. Você é cantor? Você é músico? Você é compositor? Você lida com tesouraria? Enfim, a obra de Deus é muito variada. Você tem de Deus a aprovação no trabalho? Eu coloquei Bíblia para quem quiser ver depois. Está lá, depois você examina. Aprovado por Deus no trabalho que eu faço para Ele. Nossa querida irmã, lá do Rio Grande do Norte, falou sobre o trabalho que elas estão desenvolvendo na parte de prédio, bancada, escola e tudo. Ótimo, esse assunto aqui está enquadrado. Rapidamente, em terceiro lugar, quando a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, segundo a Bíblia, aprovado em fidelidade. Agora, não vai me dizer que é fácil. Eu tomo a liberdade de dizer que eu não acredito. Eu não acredito que ser fiel seja fácil. Inclusive nos dias de hoje, com as dificuldades espirituais que a igreja enfrenta, ser fiel custa caro. Mas que Deus nos dê graça para sermos fiéis. Fiéis à doutrina, fiéis à palavra de Deus, fiéis primeiramente a Deus, fiéis à chamada,
fiéis aos nossos dirigentes, enfim, fiéis, aprovados em fidelidade. A igreja aqui se recorda de um homem de Deus chamado Abiatar, sumo sacerdote, minha gente. Sumo sacerdote era a maior expressão no Antigo Testamento de um homem de Deus. Não foi fiel até o fim. Veja que horror. Então a Bíblia cita exemplo. Em quarto lugar, quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado em caráter. Mas espere que eu vou concluir. Caráter íntegro. Já pensou um homem e uma mulher que ensina na igreja sem caráter? Deus nos guarde. Você lembra da palavra caráter no latim? O que é que significa? Terrível. Terrível. Então que Deus nos conceda graça. Caráter está ligado ao testemunho. Aprovado em caráter. Em quinto lugar, quando a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, a Bíblia diz aprovado, irmão Gilberto, em que sentido? Humanamente falando, não é difícil, mas biblicamente, inclusive coloquei referências. Em quinto lugar, aprovado em obediência completa. Obediência completa. Alguém lembra do caso de Saul? O rei Saul, que obedeceu, mas de maneira incompleta, até o dia que Deus não tolerou mais. Que Deus nos conceda graça, maturidade, sabedoria, recursos espirituais, para nós termos uma vida de obediência a Deus, obediência completa. Em sexto lugar, aprovado na confiança depositada. Eu estou correndo devido ao horário. 7, aprovado em exemplo. Exemplo também custa caro. Custa caro. Num mundo como o que nós vivemos hoje, que cada vez mais afunda no pecado, na iniquidade, na rebeldia, você sabe que a Bíblia avisa sobre isso. Para ser exemplo. Irmão Gilberto, mas isso aí não parece mais uma utopia? Não, meu irmão, Deus dá graça. O Espírito Santo capacita. Em oitavo lugar, quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado no lar. L-A-R. Aprovado na família. É lá que se vê também essa bênção. Ou seja, há crentes, inclusive o pessoal casado, que fora do lar é uma coisa, mas em casa o testemunho é um testemunho ruim. Aprovado no lar. Eu coloquei versículos depois para quem quiser meditar. Em nono lugar, aprovado na sua vida relacional. E eu coloquei Bíblia. Relacional em que sentido? No sentido filial. Filial que eu digo é o filho e a filha que ainda vivem com os pais. Em todo o tempo, mesmo depois da pessoa casada, a honra e o respeito aos pais. E coloquei texto bíblico, mas também aprovado no sentido vicinal, ou seja, a nossa vizinhança. Nossa vizinhança, que testemunho dá de nós? Aprovado também no sentido de vida comunal, a comunidade. Aprovado também no sentido de vida social. O crente em grupo, e eu iria longe se fosse entrar em detalhes aqui, e também no sentido eclesial, dentro da igreja, no sentido ministerial, etc. E finalmente eu coloquei 10 casos no guia de estudo, e lembre-se que eu coloquei versículos para cada caso, porque a incumbência que recebemos foi uma plenária, procurando desdobrar, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em 10º lugar, aprovado em suas provações. Provações. Aquilo que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci. Ora, o que é que ele quis dizer com eu venci o mundo? É que aquela vitória não era para ele. Jesus nunca precisou de vitória, ele é vitorioso desde a eternidade. Aquela vitória é para você e para mim. Lancemos mão dela pela fé.
Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O auditório aqui se recorda que quando os magos vieram do Oriente para ver o recém-nascido, nascido em Belém, nós estamos agora em março, faz pouco mês que comemoramos o Natal, os irmãos se recordam que eles chegaram lá no palácio de Herodes e perguntaram: aonde é que nasceu o rei dos judeus? Aonde é que uma criança nasce rei? Em lugar nenhum. Aonde é que uma menina nasce como rainha? Uma criança do palácio nasce como princesa. Jesus, quando nasceu, já foi rei para todo sempre. Aonde é nascido o rei, ele é rei para todo sempre. Todo sempre, e sempre, e sempre. Ou seja, todo aquele poderio, ele coloca para que pela fé lancemos mão dele com base na palavra e no poder do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, eu devolvo o microfone aqui. Desculpe a minha correria, mas não se esqueça desta plenária última, baseada em 2 Timóteo 3, versículos, principalmente 16 e 17. A escola dominical formando para transformar, mudar alunos, mudar, que eu digo, em todos os sentidos. A palavra de Deus muda, primeiramente, o sentido espiritual, como diz a Bíblia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas ele muda tudo. Eu peço que o pastor, nosso querido pastor, venha reaver o microfone, o pastor Alexandre, e eu peço ao auditório que aguente mais com paciência alguns instantes. Nós estamos na sessão final e graças a Deus, desculpe a nossa correria, mas não se esqueça de, quando tiver tempo, não deixar esse material ficar na gaveta, empoeirado. A minha matéria, por exemplo, de acordo com o que eu recebi para fazer, coloquei bastante Bíblia. Glória seja a Deus. Tenha bondade, irmão. Ano da Palavra.